Quem está feliz com Jesus, diga amém. Essa campanha está uma bênção, né? Estava com saudade de estar aqui com vocês na igreja. Graças a Deus, nessa campanha, a gente está fazendo um rodízio bem grande aí com os pastores. Fomos para Betim, ministramos ali no Carrão, Itaquá, e alguns lugares que não deu para a gente ir também, mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, amém? Eu queria muito que vocês, nessa noite, pudessem abrir o coração para receber o que Deus tem para nós. Eu queria que vocês, por um momento, fechassem os olhos. Eu queria estar colocando esse tempo na presença do Senhor. Aleluias. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais uma noite aqui na tua presença. Que a tua graça, que o teu Espírito Santo, meu Pai, se manifeste nas nossas vidas nessa noite. Nós estamos aqui porque queremos ser melhores. Nós estamos aqui, meu Pai, porque nós queremos cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Nos inclui nos teus planos, meu Pai. Queremos realizar aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Queridos, eu não sei como foi a virada de ano aí, de cada um individualmente, mas esse ano, quem está animado para ver o ano 2025, levanta a mão. Amém. Eu também estou muito animada. Não sei se é porque esse tema, né, tem de bom ânimo, e eu entendi que ter bom ânimo não é uma escolha minha. Ter bom ânimo já é um mandamento para nós. Então eu não posso ficar em dúvida, meu Deus, será que eu vou estar animada para viver o ano de 2025? Será que isso, será que aquilo? Glória a Deus, seu Jair. Muito obrigado. Então, quando eu olho para esse tema, tem de bom ânimo, assim quando nós viramos o ano aqui, o Senhor já começava a gerar algo dentro do meu coração. Eu fiquei com uma expectativa muito grande. Acho que foi no terceiro dia, já fiz todas as minhas metas, as metas da igreja, animada para viver o ano de 2025. Amém? E algumas coisas na minha vida que eu estou refletindo, que eu não quero viver no ano de 2025, que eu vivi no ano de 2024. Teve coisas, amado, que eu vivi no ano de 2024 que não foram boas, que não foram legais. Tem mais alguém aqui que viveu algumas decepções, perdas? Eu já falei aqui, eu tive 3 perdas, né? Meus 2 irmãos, mais um sobrinho. Foi um ano dolorido. Mas em tudo isso, amado, a gente vê a mão do Senhor cuidando, sabe, de todos os detalhes. Tem vales que você passa, você fala, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Mas a mão do Senhor te sustenta, amém? Isso é algo maravilhoso. Então hoje, eu quero falar ânimo para uma vida vitoriosa, amém? Quem é vitorioso aí em nome de Jesus, dê um glória a Deus. Amém. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E engraçado que ânimo para uma vida vitoriosa. Eu preciso ter ânimo para ser vencedor. Por quê? O desânimo nos leva à derrota. O desânimo me leva ao fracasso. Então, amado, é uma coisa tão séria quando nós entendemos isso. Tem de bom ânimo. O Senhor está dando uma direção, não é uma escolha. Que eu preciso, não, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida nesse ano de 2025. Tem coisas que eu anotei, que eu falei, Senhor, não vai passar 2025, eu preciso resolver algumas situações. Algumas situações que vai acontecendo e você vai deixando de lado, depois eu resolvo isso e aquilo. Amados, o Senhor vai te dar ânimo e bom ânimo para resolver todos os seus problemas, amém? O tema que eu estou falando hoje é sobre uma vida vitoriosa.
E para você ter uma vida vitoriosa, eu estava anotando aqui, porque nós ouvimos muitas coisas nesses dias. Nós ouvimos sobre a vida financeira, sobre administração, nós ouvimos sobre renúncias, sobre disciplinas, coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida, leitura da Bíblia. Leitura da Bíblia já começou. Quem entrou? Aí, ó. Mais gente pode entrar. Teve uma pessoa que ela falou assim para mim: olha onde chegamos. Ter que dar prêmio para quem lê Bíblia. Mas de um modo meio pejorativo. E eu falei, não é prêmio, é incentivo. Né? Então, nós precisamos, porque às vezes, amado, fica aquela pessoa na beira do muro, quando Neemias queria levantar o muro, ficava lá 2 homens falando que não ia dar certo, que isso, que aquilo. Então, amados, seja como Neemias, mão na massa, amém? Fala que numa mão ele tinha a espada e na outra ele tinha uma pá. Ele reconstruía o muro, mas ele também estava ali em guerra. Então, não seja daquelas pessoas que ficam, mas para que isso, para que aquilo? Amado, é bom para a sua vida ler a Bíblia? Amém. É bom ou não é? Amém. Então, leia a Bíblia. Amém? Não importa, ó, eu entrei no desafio, há 2 anos atrás, acho que o primeiro desafio, e eu não consegui terminar junto com eles, por isso que eu não recebi o meu prêmio. Estou brincando. Mas eu falei, eu vou entrar junto. E eu determinei que eu iria ler no celular, porque eu tinha um pouco de preconceito, mais Bíblia mesmo. Até hoje eu gosto de Bíblia mesmo, para manejar, para saber onde está. Mas eu fiz. Então eu demorei, eles terminaram e eu continuei ainda, porque eu não terminei junto com eles. Mas sabe, amado, foi tão bom, porque aí depois, acho que eu demorei 1 ano e 7 meses, 1 ano e 6 meses para ler. Mas eu concluí e foi algo maravilhoso, amém? Então, assim, às vezes é mais fácil, porque nós não entramos em algo, e aí a gente, parece que é um pouco de orgulho, aí você fica, não, mas isso, mas aquilo. Entra, amado. Entra, lê junto, né? Se você não conseguir concluir em 1 ano, conclua em 2, não tem problema. Mas é muito bom, aquilo que faz bem para nós entrarmos, participarmos. Então, para eu ter uma vida vitoriosa, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ter disciplina. Virou o ano, no ano de 2025 eu vou ser diferente. Quem é que vai orar mais aqui nesse ano? Amém? Tem a oração de você fechar a porta do seu quarto, mas tem a oração intercessória na igreja, aonde eu, como um bom soldado, preciso me alistar, eu preciso estar presente. Esse ano nós vamos continuar com os nossos devocionais, às 9 horas da manhã, de quinta-feira, lá no Parque do Carmo. Amém? As mulheres aí que têm participado, vamos continuar. Tem sido bom para as nossas vidas. Então, assim, eu preciso analisar o que é bom e o que não foi bom em 2024. Eu não orei no ano 2024. Ânimo, amado. Tudo que você ouviu esses dias. Eu estava assistindo hoje a palavra da Fabíola ontem, ela falou sobre finanças. Eu estava ouvindo também, porque aí, mesmo que eu escutei em outro lugar, eu gosto de escutar também o pessoal daqui. E eu estava assistindo e vendo quantas palavras, que nós temos recebido esses dias, para nós termos uma vida vitoriosa. Nós precisamos pôr em prática. Então, queridos, é muito importante, quando nós entendemos que para nós termos uma vida vitoriosa, vai tocar em muitos pilares na nossa vida. Muitos pilares. Então, tem algumas bases na sua vida cristã que você precisa fortalecer a tua vida, para você ser vitorioso. Então, eu vou falar de algumas coisas que são muito importantes, muito válidas para nós vencermos neste ano. Eu queria ler com vocês o nosso texto base, que está lá em Josué 1, a partir do versículo 1 ao 6. Vamos ler juntos? Eu recebi essa palavra para estar ministrando, Nosso pastor Miguel colocou os temas, direcionou, e essa veio para mim.
e eu estava lendo ali, o Senhor foi falando comigo nas entrelinhas também, e foi muito maravilhoso. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Eu vou falando e parando um pouquinho para a gente continuar. Aqui, o Senhor ministrou muito ao meu coração. Moisés, meu servo, Moisés era o servo do Senhor, é morto. Uma das coisas, assim, quando eu vi, é morto. O ano de 2024, amado, já passou. Moisés, ele foi usado de uma forma linda, maravilhosa. Mas naquele momento, Deus estava falando assim para Josué: Moisés já foi usado, já fez o que tinha que fazer, agora é contigo. Então, queridos, quando nós lemos essa parte, é morto, o Senhor nos remete a coisas que ficaram para trás. Não fica remoendo, revolvendo. Ah, mas por que isso, Senhor? Principalmente quando nós perdemos pessoas. Ah, mas se eu tivesse feito aquilo. Às vezes Satanás, ele usa setas malignas para te paralisar. E você fica remoendo o lixo do passado. O ano de 2024, você viveu coisas que não foram legais. Talvez 2020, talvez 2015. Talvez coisas do passado que você viveu. E você não consegue avançar, porque você fica ali desembrulhando as coisas ruins do passado. Então, amados, há um perigo muito grande em você viver uma vida derrotada, se você continuar visitando, remoendo as coisas do passado. Isso é ruim. Ah, pastora, mas eu tenho uma coisa mal resolvida. Vai lá e resolva. Resolva. É como eu falei, tem coisas que você vai analisar, que você vai refletir, o Senhor vai falar: olha, vai resolver isso, então vai e resolva. Agora, você precisa olhar para frente, você precisa determinar isso. Então, se você ficar remoendo nas coisas do passado, você vai ter uma vida derrotada. E é muito importante você virar a página. Eu sei, amado, que não é fácil. Às vezes a gente fala para a pessoa: amado, esquece isso, me esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, vira a página. Mas às vezes, amado, essa página é pesada. Às vezes são situações emocionais que a pessoa passa. Às vezes são situações que marcou a vida dela. Sabe, situações que para quem está olhando de fora é simples, mas para quem está vivendo não é. Mas nessa noite, queridos, não é somente eu que estou falando, mas a palavra do Senhor diz para você: é morto, é passado algumas coisas na sua vida, deixa para trás, amém? Você crê que você pode depositar as suas frustrações, as suas decepções na mão do Senhor? Então, amado, você vai pegar e cortar com esse laço. Coisas que muitas vezes te prendem, te amarram. Eu estava conversando com uma pessoa e foi muito... Nós passamos a virada do ano lá na igreja de Betim. E na virada do ano, uma irmã, a Grazi, que é uma irmã muito maravilhosa, ela cuida do ministério infantil lá. E a gente olha para ela e fala: nossa, que mulher inteligente, mulher bonita, mulher... Sabe assim, inspira a gente. E ela contou algo lá, que ela estava tirando a carteira de motorista dela, e ela tinha reprovado, gente, 7 vezes. 7 vezes. Aí falou: quer saber, eu não vou mais tirar a carteira. Não é para mim, porque às vezes a vergonha, meu Deus, na 8ª, ela falou assim, aí quando ela foi dar o testemunho, ela falou: que testemunho que é esse? 8ª vez. Sabe assim, o diabo pegando aquilo que era ruim, e trazendo ali, e ela falou: meu Deus. E na virada do ano ela deu o testemunho, e foi maravilhoso. Na 8ª vez ela passou, amém? Porque ela insistiu, ela permaneceu. Agora, se ela desiste para mim, diga para mim, na 7ª vez, o que ela ia ficar vivendo? A página não ia virar, ela ia ficar lá, reprovada, 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 reprovada.
E ela falou assim que ela podia fazer aquelas provas naqueles dias, até o dia, 31 de dezembro. Depois ela tem que fazer todo um processo novamente. Aí entra a dignidade, o orgulho, a raiva, tantas outras coisas, né? E ela falou, quer saber? Mas aí, amados, dentro dessa palavra que ela recebeu, de ter bom ânimo, de ir em frente, não ficar olhando quantas vezes houve os fracassos, quantas vezes não virou. Se você olhar para as maiores descobertas que existe aí, lâmpada, eletricidade, tantas outras coisas, antes de acertarem, eles erraram muito. Então, assim, é maravilhoso quando você se dá essa oportunidade. Então, quero dizer para você, amado, se tiver alguma coisa ainda mal resolvida, resolva, amém? Mas eu repeti tantas vezes, vai lá, faz a 7ª, a 8ª, a 9ª, não tem problema. Então, amados, nós precisamos entender que se nós não virarmos a página, para viver uma história nova, nós vamos ficar presos ali. Então, uma das coisas que você precisa fazer é realmente romper com o passado na sua vida. Principalmente as coisas ruins que você tenha feito. Talvez você fez coisas ruins nesse ano que passou. Talvez você não foi uma pessoa legal, você errou em muitas coisas. Mas agora, amado, você está com um ano novinho pela frente, amém? Para poder viver, para poder escrever uma história, não mais com a sua caneta, mas para você ter uma história escrita pelo dedo de Deus, amém? Ele vai escrever uma história, você dizer, Senhor, eis-me aqui, até agora do meu jeito não virou, mas agora eu estou aqui, escreve da tua maneira. Se tivesse um ventilador aqui, eu ia ficar tão feliz, muito feliz. Então, queridos, nós precisamos entender isso. E aqui quando ele fala, Moisés, meu servo, vamos dizer em alta voz, aquilo que não deu certo na tua vida é morto. Esquece, deixa lá. Mas olha, é fracassos, é isso, é aquilo. É morto, vira a página. E aí, continuando, diz assim. Cadê? Moisés, meu servo, é morto. Aí fala o quê para Josué? Levanta-te. Levanta-te. Eu creio que Josué estava prostrado. E sabe o que foi tremendo? Agora! Vamos, levanta. Amados, tem de bom ânimo, nós precisamos nos levantar. Tem coisas que não é sentimento, eu preciso me posicionar. Eu estava olhando esses dias, você vê aqueles guardas, né, que ficam lá, guardando o castelo, ou em alguma base militar, eles estão ali, sabe, em posição. Não quer dizer que eles não cansam, mas eles escolhem, eles assentam naquela posição de guarda, né, de sentinela. E é algo muito bom quando você assenta isso no seu coração. Você precisa se levantar. Você precisa, porque foi uma ordem para Josué: levanta-te. O Senhor não falou para ele, eu vou te levantar. O Senhor deu uma ordem para ele, o quê? Levanta-te. E nessa noite eu quero dizer para você, amado, tenha ânimo, se levanta. Não seja prostrado nesse ano. Nós precisamos ter um ano vitorioso. E para isso eu preciso me levantar. Talvez você está desistido em alguma área da sua vida, você precisa consertar. Aqui você ouviu muitas palavras. E não adianta ser só ouvinte, você precisa ser praticante. Anotar o que precisa ser resolvido, o que precisa ser consertado. E ele diz assim: pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Outra coisa, o Jordão é um rio que ele atravessava a cidade ali. Não era um rio muito grande, era vamos dizer, como um riacho, um grande riacho que atravessava.
E aqueles homens, não foi igual o Mar Vermelho que teve que abrir para passar. Não, era algo que dava para atravessar. Só que quando Josué chega diante do Jordão, que dava uma limitação para ele, ele falou: pronto, vou parar por aqui. O Jordão aqui representava um limite aonde eles tinham chegado. E talvez muitos falavam: vamos parar por aqui. Mas o Senhor, ele veio falando para Josué que ele tinha algo mais para dar para eles. Então, queridos, talvez muitas coisas estão limitando a sua vida para você conquistar aquilo que Deus tem para você. Nesse ano de 2025, em nome de Jesus, você vai romper com os limites na sua vida. Amém? Quem crê que pode viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Gente, maravilhoso! Creia! Eu estou com tanto testemunho para dar, mas não posso dar, porque meu marido não está aqui. Mas a minha língua coça para dar alguns testemunhos. Porque o ano passado foi um ano que eu falei para Deus: Deus, engraçado que as minhas metas foram coisas assim, espirituais. Colocamos algumas metas da igreja, metas nossas. E eu falei, no meio do ano, eu vi que muitas coisas eu já estava desalinhada. Eu olhava para minhas metas, eu falava: mas não é isso que eu quero, não é isso que está no meu coração. E eu falei: Deus, eu quero fazer e ganhar coisas que eu possa levar para a eternidade. Eu já falei isso aqui, né? E eu orando e falando com Deus: Senhor, o que eu posso levar para a eternidade? E o Senhor, ele falou muito ao meu coração: você pode levar almas, vidas. E eu falei: Senhor, então eu quero, nesse processo, me empenhar em evangelizar, em ganhar vidas. Sabe, amada, fora que igreja, aonde você vai, é onde o Senhor te coloca, de você falar de Jesus, de você... O Miguel, eu e o Miguel e o Fernando conversando no carro, ele tinha ido pregar lá no carrão, e eles foram conosco, e aí a gente falando de evangelizar, e aí o Miguel falando: meu Deus, a gente vai em algum lugar, daqui a pouco a Sueli está contando toda a vida da igreja dela, de Jesus, e falando, por quê? Porque está em nós, a boca fala que o coração está cheio. E eu falei: Senhor, eu quero estar cheio da tua presença, dos teus sonhos. E eu determinei que eu buscaria coisas que eu pudesse levar para a eternidade, que são almas. Eu vi a Fabiola falar ontem de abençoar pessoas. Isso aí eu já determinei na minha vida, sabe? É algo, a gente entende que a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Talvez você nunca provou essa questão de abençoar a vida de alguém. Você não sabe o que é isso, amado. É você cumprir o evangelho, sabe? É você trazer brasas vivas sobre a sua cabeça. Há um segredo muito maravilhoso nisso. Então, queridos, é tão bom quando nós entendemos que Deus, ele quer falar conosco. E quando eu busquei as coisas do alto, aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu e o pastor Miguel, nós vivemos isso no ano de 2024, amém? Não buscamos, mas o Senhor nos abençoou em muitas áreas da nossa vida, amado. Não financeiro somente, mas em muitas áreas. Você sentiu um renovo, olhar para o marido, estar apaixonada de novo, depois de 37 anos, né? Sabe assim, gente, a vida foi ficando tão gostosa. E eu falando para as meninas do devocional, eu falei: gente, esse devocional não era para ganhar só algumas vidas, era para mim. Porque assim, foram um tempo tão maravilhoso de eu olhar para cada um de vocês e ver só o que é bom em vocês. Sabe assim, ter saudade de estar aqui, sabe, nos preocupar como você está, se você está bem, se as suas dívidas estão pagas, sabe, o que você está passando, porque você começa a enxergar com os olhos, uma lente espiritual, os olhos de Cristo, é algo que só quem já passou entende o que eu estou falando, sabe, é algo maravilhoso, queridos. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas na tua vida, sabe? Não precisamos correr atrás de nada. Deus, ele vai fazer.
Agora, para eu ter uma vida vitoriosa, eu entendo que a primeira coisa que eu preciso fazer é buscar a Deus. Amém? Eu preciso fundamentar a minha fé. Então, se você tiver que anotar algo para mim ter uma vida vitoriosa, eu preciso fundamentar a minha fé em Cristo Jesus. Não é no teu trabalho, você vai trabalhar, você vai fazer, mas não é nisso. Olha, gente, só prova do sobrenatural de Deus quem dá espaço para viver milagres. Amém? Quem dá espaço para você viver milagres. O nosso Deus, Ele continua ainda fazendo milagres. Você crê nisso, igreja? Ele continua fazendo. E por que não na sua vida? Mas o que você vai fazer com o milagre que Deus fizer na sua vida? Como você vai trabalhar isso? Como você vai usar? Então a primeira coisa é fundamentar a nossa fé, a nossa vida. Então eu entendo que eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar, eu preciso ir atrás, preciso tirar a carta. Vai tirar a carta. Esses dias eu estou orando aí e falo, Jesus, a minha carteira motorista venceu em novembro. Tem 30 dias para usar até o dia 30. Aí eu brincando com o Miguel esses dias, aí ele, você não vai dirigir? Eu falei, não, estou sem carteira. Né? Preciso renovar minha carteira. Então, eu posso orar, jejuar. Eu até queria que tivesse um anjo que renovasse carteira pra gente, né? Mas não dá, eu tenho que entrar lá no Poupa Tempo. Aí já tem que entrar pelo aplicativo e marcar e vai. Há todo um processo. Eu preciso ter ânimo, gente, para ir resolver essas coisas. Talvez você tenha uma situação, você quer trabalhar, você quer estudar, você tem que ir atrás, tem que se levantar. Amém? Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me use esse ano. Você precisa se levantar em oração, se levantar em fazer visita, se levantar, amado, em fazer um café, né? Que nem a Janaína testemunhou esses dias, e convidar alguém para tomar café na sua casa, sabe, um almoço. Hoje mesmo eu fiz almocinho, só eu e o pastor Miguel, estava ali, uma vontade de convidar alguém, sabe, uma vontade de convidar alguém. Eu pensei, falei, quem que eu posso convidar hoje, né? para almoçar com a gente? Porque é tão bom, né, quando nós conseguimos desfrutar das pessoas que estão ao nosso lado. Consegue entender, amado, o que eu estou falando? Desfrutar das pessoas que estão junto conosco. Isso é algo muito maravilhoso. E são nas pequenas coisas. Às vezes eu posso levar alguém, vamos comer lá no restaurante. Mas nada melhor do que, quando o pastor Edmilson vem para cá, eu fico assim, que ele não aceita em restaurante, nem churrascaria, nada. Você fala para ele, tem um lugar gostoso, não, vai fazer. E ele fala para todo mundo, gente, a Sueli quer me levar fora, eu não quer cozinhar para mim, mas é porque você acha que você vai levar a pessoa e vai ser o melhor, mas o melhor, ele fala, não, eu quero comer a sua comida, o seu arroz, o seu feijão. Tá bom, você quer me ver com a barriga no fogão, então tá bom, vamos lá, né? E são coisas simples da vida, né? Que às vezes nós precisamos só ter ânimo e nos levantar para fazer, né? É muito importante quando nós entendemos isso e de nos levantar naquilo que precisamos levantar, ter ânimo. E aí continuando diz assim, pois agora passa esse Jordão, que é os limites. Quem quer ir além do que você já viveu aqui? Levanta a mão. Eu também, eu quero ir além. Eu tenho orado aí e falo, Senhor, eu quero a manifestação dos teus dons na minha vida, Pai. Quero orar e as pessoas serem curadas. Eu quero, Senhor, eu quero ser usada, Senhor, na essência que o Senhor tem. E Ele pode derramar essa essência, esse óleo sobre nós, sobre mim, sobre você, amém? Então eu preciso me animar, e eu preciso buscar, e eu preciso ter intimidade com meu Deus, eu preciso conversar com Ele. Então, amado, eu preciso me preparar para isso. Então, eu quero viver os limites do sobrenatural. Eu quero viver, queridos, eu quero, ainda na terra dos viventes, né, provar o poder de Deus sendo manifesto, não somente na minha vida, mas na tua vida, na igreja, sabe? Ser manifestado a presença do Senhor.
porque as pessoas olharem para nós e elas verem Jesus em nós, amém? Sem a gente abrir a boca, só falar, olha, você é uma pessoa diferente, eu quero que você tenha. Então é muito importante. E continuando diz, no 3, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Alargou, né, o que Deus tinha para Moisés, assim como ele também tinha para Moisés, ele passou para Josué e alargando muito mais. Então, é maravilhoso quando você consegue entender isso, ainda que ele não estava vendo, mas ele creu naquilo que estava sendo colocado para ele. Aí ele diz aqui no 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Queridos, quando Deus tem uma conquista, porque quando o Senhor fala aqui para Josué, olha, eu vou te dar isso, aquilo, tal, vou te levar além, tararara, o que Deus está falando? Está dando o quê? Conquista, promessas de conquistas. Aonde você colocar o teu pé, eu vou te dar. Então havia uma promessa e uma conquista. E o mais tremendo, que Deus tem promessas e conquista para nós também, amém, queridos? Deus tem promessas e conquista para a tua vida, amém? Você pode declarar isso para a pessoa que está do seu lado? Diga assim, Deus tem promessas e conquistas para a tua vida. Se ele não estiver crendo, dá um tapa no ombro dele aí, fala, creia, varão. Amém? Então, quando ele fala, não é algo, Deus, onde você colocar o teu pé. E sabe o que é maravilhoso? Que isso se estende até nós. E fala assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Não adianta você falar, foi fulano, foi ciclano, ai, foi Satanás, foi não sei quem, foi o inimigo, foi, ai meu Deus, a pessoa puxou meu tapete, por isso que eu não consegui, foi o instrutor, foi não sei o que, foi o quebra, foi não sei... Não, ninguém poderá te resistir, amém? Então você tem que crer nisso, porque a sua história, quem vai escrever é o Senhor, amém? Você crê nisso? Quem crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Nós cremos, Jesus. Então não importa. Ah, mas olha, fiz assim e tal, não deu. Amados, creia, ninguém te resistirá. E é algo muito tremendo quando você confia nisso. E aqui há algo mais maravilhoso, que ele diz assim, não te deixarei, nem te desampararei, porque ele diz para Josué, eu serei contigo, todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, todos os dias, e ele fala, eu não te desampararei, amado, o Senhor não vai te desamparar, em nada, Ele não desamparará você, em nome de Jesus. Tem pessoas que ela tem medo do futuro, medo. A pessoa falando, eu tenho medo do que está por vir. Nós não podemos viver uma vida amedrontada, uma vida com medo, sabe, paralisados. Nós sabemos que os dias são maus. As promessas para este mundo, amado, não é muito boa, não. Nós temos só decretos que nós sabemos que vai acontecer, que não são legais. Tem decretos que não são bons para essa terra. Mas eu quero dizer para você que você não pertence a essa terra. Você pertence ao reino eterno. Então as promessas são boas para a sua vida, amém? E nós temos que crer. As notícias não são boas, nós olhamos tanta coisa acontecendo, é fogo, um lugar queimando, amados, pegando fogo de um lado, outro lado inundando tudo, desastre, catástrofes naturais, tantas coisas acontecendo. Não são boas as notícias, mas a boa notícia
é que o Senhor não nos desamparará. Amém? Ele vai estar conosco e nós vamos vencer. Nós não vamos viver com o espírito acovardado, porque nós temos alguém, amado, que está conosco, alguém que nos ampara, que na hora do socorro Ele está ali para nos ajudar, e Ele estará conosco todos os dias, e nele nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Então eu preciso estar nele. E no 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Há um preço a pagar. Você precisa levantar cedo. As irmãs aí estão querendo. A gente estava falando, né? Eu também. Eu entrei na menopausa, preciso perder uns quilos. Uns quilos mesmo. Que ganhei aí sem pedir nada. Não queria ganhar, não. Mas faz parte do metabolismo. Mas, meu amado, se eu não me levantar, se eu não falar, não, preciso exercitar mais do que eu exercitava, preciso fazer isso, não adianta eu só ficar pensando, isso, eu preciso me mover, eu preciso me esforçar, preciso acordar cedo, preciso andar, preciso caminhar. Não posso comer tudo que eu gosto, que é bom comer, né, gente? Não é bom comer, né? A gente tem que comer para viver, não comer para morrer, né? Tem gente que come para morrer, né? Come, né? E morre. Não, tem que comer para viver. Nossa comida tem que ser comer para viver. Então tem coisas que já não faz mais parte. Tem que ter uma vida equilibrada. Então, o Senhor não vai te desamparar, mas há também um esforço da nossa parte, de nós nos esforçarmos, de nós termos bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Sabe que esse finalzinho falou comigo muito, porque não tem tudo a ver comigo, não tem nada a ver com você. Como assim, pastora? Eu pensei que era. Nós vamos nos esforçar, nós vamos ter bom ânimo, nós vamos procurar ser melhores, nós vamos realmente buscar ao Senhor como, verdadeiramente, e não é só por você, porque há um povo, há uma multidão que olha para mim, que olha para você, amém? E nós temos a mesma responsabilidade que Josué tinha. Ele tinha uma responsabilidade de fazer aquele povo passar e herdar a terra, amém? E nós temos também essa responsabilidade de fazer as pessoas passarem por este mundo, passarem pelas tribulações, tendo bom ânimo, se esforçando para herdar a nossa terra prometida, amém? E aonde é a nossa terra prometida? Para onde, amado? O céu é o nosso alvo, é para lá que eu vou, avante, rumo ao céu. Então eu preciso, e aí já não tem a responsabilidade só por mim, só para a minha vida. Essa responsabilidade, o jeito que você vive, o jeito que você conduz a sua vida, implica nas pessoas. Porque se Josué fica desanimado, deitado, acabado, e não faz o povo andar, não faz o povo pisar na terra, o povo ia ficar ali paralisado, não iam conquistar nada. E assim nós temos essa responsabilidade de termos bom ânimo, de termos uma vida vitoriosa, e nós encontrarmos aquelas pessoas que estão desistidas e falarmos para ele: não desista, as lutas são muitas, este mundo já está condenado, mas há um lugar onde nós encontraremos repouso, há um lugar onde nós descansaremos, há um lugar onde nós poderemos ter a vida eterna. Então nós temos, amado, promessas para dizer para este povo. Josué tinha, porque o Senhor tinha falado para ele. Então não era uma responsabilidade só da vida dele, e não é uma responsabilidade só para a tua vida, mas daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quantos de vocês pegaram um panfleto e entregaram para alguém? Talvez você não conseguiu, nem o seu você fez, suas metas. Vou olhar ali o nome da meta, mandar pôr o nome agora, para olhar quem pôs as metas ou não. Por quê? Porque a pessoa está desistida. E aí ela vai usar aquele argumento: ai, Deus sabe que eu preciso, não preciso fazer a meta. Fazer a meta é bom? É bom? Então faça. Como eu falei, ler a Bíblia é bom? É bom, então leia.
Essas metas, amado, é um incentivo, é um projeto para você começar a se mexer. Mas se você não se esforçar nem para fazer a sua meta, nem para trazer uma oferta diante do Senhor, dizer: Senhor, não é quantidade, gente, é qualidade. Você vê o que moveu Deus? Foi uma moedinhas que moveu o coração de Jesus, que ele falou: olha, grande é essa oferta. Deus não olha como nós, mas eu preciso me mover, eu preciso me esforçar. Isso deve fazer parte da minha vida. Então, não tem desculpa para nós. Não tem desculpa para você fracassar nesse ano de 2025. Não tem desculpa, porque já está selado sobre você que você é vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Quem recebe aí? Eu recebo também. É algo muito tremendo quando nós conseguimos entender isso. Mas o que eu preciso? Outra coisa que eu preciso é ter a minha fé fundamentada, enraizada em Jesus. Esses dias aí o pessoal está falando muito assim, crente raiz, né? Você é crente raiz ou crente Nutella? Deixar aí só para vocês depois pensar. Né? E na realidade, é um tempo onde nós estamos vivendo nitidamente, né? E nós estamos vendo isso acontecer. Se eu hoje busco só as coisas que me apraz, eu busco só para mim, eu busco um evangelho que não me confronta, um evangelho somente do amor, da graça, mas eu não tenho um evangelho que me confronta, um evangelho que me estimula, algo está errado. Então eu preciso, amado, ter a minha fé fundamentada no Senhor. E outra coisa que eu preciso é ter Jesus no comando. Amém? Até uma pessoa falou: eu tenho uma parceria com Jesus, eu tenho uma parceria com Deus. Eu achei meio assim, falei: eu não tenho uma parceria, eu tenho uma aliança, onde não é eu e ele, aonde é ele e eu, aonde é a vontade dele na minha vida. Não Senhor, faz a minha vontade assim na terra como no céu, né? Porque às vezes a gente, Deus, né? Não, nós temos uma aliança com ele, de nós fazermos, é ele que é o nosso comandante, é ele que vai reger, é ele que vai mostrar o caminho para nós. Isso é muito importante, nós entendermos que ele precisa estar no comando. Jesus está no comando da tua vida, amado? Precisa estar mesmo. Então tudo que formos fazer, vamos alinhar. Senhor, é da tua vontade, é isso. Precisamos apresentar diante do Pai. Para nós alcançarmos uma vida vitoriosa em Deus, nós precisamos trabalhar as áreas das nossas vidas. Amém? Então a terceira coisa é isso. A primeira é a fé fundamentada, enraizada em Deus. A segunda é Jesus, o Senhor, no comando das nossas vidas, para ter uma vida vitoriosa. E a terceira é, para nós termos uma vida vitoriosa, eu preciso deixar ser trabalhado em áreas da minha vida. É muito natural do ser humano, né, ficar meio arredio quando o Senhor começa a trabalhar, quando o Senhor começa a fazer algo na vida dele. Se ele não der espaço, se ele não deixar o Senhor concluir essa transformação, fala: não, Senhor, até aqui está bom. E amém, a pessoa vai vivendo, mas pode ser que lá na frente dá algum problema. É igual uma pessoa que está com um carro lá e o carburador não está legal, está faltando água, está com o pneu mais ou menos, meia vida ali, e a pessoa está andando com o carro, até a hora que o carro dá uma pane, dá um problema. Então, antes disso acontecer na sua vida, amado, eu preciso trabalhar as áreas da minha vida. Como é que está a sua área financeira? Como é que está a sua administração? Como que está o seu relacionamento com pessoas? Alguém toca a campainha da tua casa, você está escondendo debaixo da cama já para não ver ninguém?
Como é que está o seu relacionamento, o seu crescimento espiritual? Nós precisamos avaliar. É uma autoavaliação que nós precisamos. E falar: Deus, eu preciso ser trabalhado nessa área. Eu já pontuei 3 áreas esse ano que eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. E aí quando eu falo: meu Deus, né? Porque a gente fala: Senhor, trabalha, faz da tua maneira. E quando Deus começa a fazer, amado, aí você fala: meu Pai, o que está acontecendo? Jesus, né? Mas é Deus forjando, é Deus fazendo. Tem algo na tua vida que precisa ser alterado, que precisa ser mudado, põe diante do Senhor, porque isso não pode impedir de você ter uma vida vitoriosa, porque às vezes você acha que é uma coisa que não tem nada a ver, mas quando chega lá na frente dá um problema. Então é muito importante, amados, nós olharmos, né, nessa campanha, para toda, pega o seu caderninho lá, olha o que você anotou. Talvez você não tenha o costume de anotar, tenha costume de anotar, vai fazer bem para o seu cérebro, amado, sabia disso? Anota, escreve, isso é bom. Olha lá as palavras que foram faladas, fala: olha, é isso. Se precisar procurar alguém, procure, ore, se acerte, mas não deixa a vida passar pelos seus olhos. Viva os seus dias, viva os seus dias na presença do Senhor. Aprenda a viver os seus dias na presença do Senhor. A ótica do mundo, ela faz com que as pessoas tenham uma visão distorcida de uma pessoa vitoriosa. Uma pessoa vitoriosa no mundo é uma pessoa que ela é rica, está cheia de dinheiro, que ela isso, que ela aquilo, olha, a pessoa é linda, olha o cabelo, olha a roupa, olha isso, olha aquilo. O mundo tem uma visão distorcida de quem é vitorioso. Eu preciso olhar com a ótica de Deus, né? Se eu realmente busco Ele para a minha vida, se eu pego esses 3 fundamentos, o fundamento da fé, o fundamento dele ser comandante da minha vida, eu pego para eu ser tratada, ser cuidada, ter tirado as rebarbas da minha vida, sabe? Se eu me abro para isso, não tem como, amado, a sua vida não exaltar e engrandecer o nome do Senhor. É isso que eu tenho entendido. Porque talvez você diga assim: como eu posso? Eu não sou muito de falar, eu sou tímido. Amados, se você viver uma vida vitoriosa nesses pontos que nós falamos aqui, as pessoas vão ver Jesus na sua vida, amém? Elas vão ver algo diferente, e é aí que você vai poder falar: olha, não mais eu, mas quem vive em você? Cristo vive em mim. E eu tinha problema nisso, e aí você vai poder falar para a pessoa: mas Jesus foi me ajeitando, me consertando, quebrando, fazendo de novo. E eu estou nesse processo de reconstrução até eu chegar, né, na estatura de varão perfeito diante do Senhor. Então, queridos, eu preciso entender isso. Eu não posso deixar a vida passar diante dos meus olhos. Mais um ano, não, eu tenho que me animar. O que eu preciso, Pai, para ter uma vida vitoriosa. E eu quero nessa noite, sabe, amado, orar juntamente com vocês. Eu queria ler mais um versículo, porque eu entendo que para mim ter uma vida vitoriosa, eu preciso vencer a minha carne. Eu preciso vencer a minha carne. Diga: eu preciso vencer a minha carne. Vitória sobre a sua carne. Sabe, querido, é algo que eu preciso me esforçar, que você precisa se esforçar. Se você sabe que algo não te faz bem, o irmão não vai lá na sua casa, nem o seu líder de célula. Aliás, de vez em quando dá vontade, né? Nem o pastor, a gente lá: ó, irmão, tal. Não, você precisa se esforçar. Você precisa mudar. Você precisa cair em si e falar: isso não é legal para mim. Isso não quero mais para a minha vida. Então você precisa vencer a carne. Você precisa vencer as tentações. Fala: eu preciso vencer as tentações. Eu preciso não, fala: eu vou vencer as tentações. Eu vou vencer as pressões.
Gente, quem já sentiu pressionado pelo mundo? Você não faz parte de algum ciclo, fala, eu não faço parte desse daqui, aí eu vou para lá também não faço, não faço. A gente sente uma pressão, às vezes na família, às vezes no trabalho, em algum lugar. Mas eu preciso vencer as pressões. As minhas decisões diárias precisam estar pautadas em Cristo Jesus. Então, para você ter uma vida vitoriosa, você precisa ter as suas decisões diárias. Diga, diárias. Todo dia. Então, não é esperar, não vou esperar, né, acumular isso, não. Eu preciso ter minhas decisões diárias, pautadas, sabe? Pautadas na palavra, nos princípios de Deus. Você errou, quebrou um princípio. Ah, não, vou deixar para quando vier o acampamento de jovens, de homens, aí eu vou me acertar. Não, sabe, é diárias, é um reconhecimento diário, pautado. Olha, saiu fora da pauta, pera lá, eu preciso consertar isso. São decisões diárias, pautadas em princípios, na palavra e em Cristo Jesus. Eu queria só falar com vocês, não precisa abrir, mas lá em Gálatas, 2:20, fala que em Cristo Jesus nós estamos crucificados. Ele colocou, vamos ler. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais, mas quem vive em você? Quem? Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual fez o quê? Me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Com grande amor Jesus tem por nós, amado. Então aqui está falando, Ele me amou primeiro, se entregou. Cristo te amou primeiro, entregou a própria vida dele por nós. Não há maior demonstração de amor ao sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Então eu preciso falar, Cristo vive em mim. E quando eu digo Cristo vive em mim, é viver a verdade dele, vencendo a tentação, vencendo a carne, vencendo as pressões do mundo. Eu preciso, porque lá no Salmo 108 fala assim que em Deus nós faremos proezas, viveremos o sobrenatural, faremos proezas, mas é em Deus, não é na minha própria força, não é. E para terminar, eu queria ler junto com vocês Romanos 8:37. Que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio de quem? A Jesus aí de novo. Você entende, amado, que é por Ele, por meio dEle, por Ele, para Ele? A nossa vida se resume nisso. Estamos aqui por Ele. Nós entregamos a nossa vida, por quê? Porque Ele me amou, Ele te amou. E nós entregamos a nossa vida para Ele, porque Ele nos enlaçou com laços de amor, amém? E nós entregamos a nossa vida e dizemos, Senhor, não mais eu, mas o Senhor, seja o meu Senhor. Então em Deus seremos vitoriosos, em Deus faremos proezas, em Deus nós somos mais do que vencedores, em Deus nós teremos bom ânimo para vencer as aflições, os males que virão sobre as nossas vidas, sabendo que não estamos só, sabendo que existe um caminho, uma proposta para cada um de nós. E a palavra de ânimo que o Senhor tem dado para nós é um suporte para nós continuarmos em pé e marchando, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu anotei aqui Hebreus 12, 1, 3. Queria chamar o louvor, mas eu queria ler esse versículo com vocês, porque é um versículo que marca muito as nossas vidas. Lá em Hebreus 12,
A Bíblia toda está repleta de promessas, de coisas lindas para nós. Pode pôr aí Hebreus 12. Diz assim, vamos ler até o 3, do 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o quê? Embaraço. Diga assim, 2025, eu vou deixar todo embaraço, em nome de Jesus. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Deixar o embaraço, deixar o pecado, deixar aquilo que fere a Deus. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que fere os princípios de Deus. E o pecado, sabe o que acontece? Ele te separa do teu Senhor. E quem quer viver separado de Deus? Ninguém. Então vamos deixar o embaraço, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com ânimo, corramos com paciência, com fé, a carreira que está proposta para cada um de nós. Amém, amados? E assim, enquanto corremos essa carreira que foi proposta para cada um de nós, nós não seremos vitoriosos, nós já somos vitoriosos, amém? E um dia nos encontraremos com Ele, e será maravilhoso isso, amém? Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Seja um crente raiz, alinha a sua vida, sabe? Busque aquilo que fortalece, que te deixa forte. Eu sei que muitas são as provações. A Bíblia fala que o justo há muitas provações, mas o Senhor vai nos livrar de todas. E o mais maravilhoso é correndo com a tocha na mão, declarando que em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, amém? Então nessa noite eu quero orar.